Olá, estou aqui com mais um programa Café com Ouro, com a convidada tão especial, gente, porque é tão bom pessoas que a gente ama e admira, né? Então hoje eu tenho comigo Cris Rezende, a Xará. Eu quero agradecer, primeiramente, de estar aqui com você, pela oportunidade e de compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória até aqui. Eu tenho muitas coisas para trocar essas experiências e compartilhar. Ela tem muito para contar. Só que eu já vou interrompê-la para eu poder servir. Gente, porque vocês sabem, né? O programa se chama Café com Ouro, by Me. Então, eu sirvo para o meu convidado ouro de verdade no café. Quem não viveu essa experiência ainda, aqui, gente, é uma folhinha. Gente, que chique isso! A Cris tá amando a experiência, tava super curiosa. Eu falei, só Meu posso te mostrar na hora. Olha só, Deus! gente, é tão fino, é tão fininho que até rasga. A gente coloca aqui na xícara. Ela dá um glamour pra xícara. Esse é pra minha convidada especial. Agora eu vou colocar o meu. Gente, olha que tudo isso! Esse ouro é para nos trazer muita prosperidade e vai atingir você também que está nos assistindo, né? Então, por isso, você não pode deixar de assistir o Café com Ouro. Olha só, gente, ela dá um glamour. Se vocês vissem aqui dentro, fica o máximo a xícara mesmo. Uau! Prosperidade, prosperidade a todos nós, a você, todos nós. Pronto, o Café com Ouro está servido e agora eu quero já começar a saber da vida dessa pessoa assim tão especial que eu acompanho. Primeiramente, porque a Cris é uma influencer diferenciada, porque muitas influencers do mundo de hoje que nós sabemos, assim, pessoas de muito sucesso, mas que pessoas que oscilam, a maioria delas oscilam em apenas um meio, né? E nós sabemos, quem olha o Instagram, né, o YouTube de uma influencer, vê só o lado bom da história, vê o luxo, vê o glamour. E a Cris é uma pessoa que ela vivencia os dois mundos. Ela vivencia o mundo do glamour, do luxo, e ela vivencia um outro lado humanitário maravilhoso. Então, assim, eu admiro muito ela por esse trabalho, a admiro bastante, e quero que ela conte um pouquinho sobre isso. Bem, então vamos lá desde o comecinho mesmo. Eu sou formada em serviço social, fiz faculdade de serviço social pela UFRJ, mas eu sempre tive um amor muito grande pela moda. Tanto que na época que eu fazia faculdade, eu já trabalhava com moda, eu trabalhei com uma das donas de uma das grifes mais referenciadas aqui no Rio de Janeiro, hoje no Brasil inteiro, e nós fazíamos um trabalho muito bacana, personalizado, com as emergentes, com as socialites do Rio de Janeiro, e foi um trabalho que, assim, eu desenvolvi um amor enorme pela moda que já vinha desde pequenininha, porque eu escolhi os meus looks. Na época, minha mãe tinha coisa da costureira, que a gente levava as roupas para a costureira fazer, eu desenhava os meus looks, eu queria sempre amarelo, que é um amor que veio desde pequenina. Desde que a minha mãe pedia para eu escolher os meus looks, para levar para costureira, enfim. Só que quando eu fiz a faculdade de serviço social, acabou que esse amor ficou ali adormecido. E eu fiz um concurso para a Secretaria de Assistência do Rio de Janeiro, passei. E de lá, desde o concurso que eu fiz até hoje, estou trabalhando em exercício. São 20, eu já até perdi as contas, gente, porque é tanto tempo. Acho que são 20, 2004, são 21 anos de trabalho como assistente social. E trabalhei 19 anos na Rocinha e há quase 2 anos agora eu trabalho num abrigo. E é uma frente de trabalho, é um trabalho que me gratifica muito, que para mim é muito importante. Mas bem,
tem aquele lado que ficou adormecido ali da moda, quietinho ali no coração, né? Que eu sempre gostei. Quando veio as redes sociais, eu, na verdade, nunca nem tinha tido Facebook na vida. Sim. E aí, assim, eu lembro eu esperando, eu aguardando, né, o meu filho fazer uma prova de um colégio, o meu marido falou assim, olha, lançaram uma rede social aí, acho que você vai curtir essa rede, porque você que gosta de fotografar, é uma rede mais dinâmica, dá pra você colocar seus posts, enfim. E eu falei, gente, sério? Vou dar uma olhada. Se ele imaginasse o que ia dar, eu acho que ele não tinha oferecido isso. E aí eu criei um Instagram, isso foi em 2012, mas foi um Instagram fechado, enfim, que era mais para compartilhar coisa de família, dos filhos e tudo. E aí nesse Instagram eu comecei a ver um público muito grande, assim, de pessoas que seguiam as influenciadoras de moda. Eu falei, gente, por que não? Então, eu também compartilhar um pouco dos meus gostos de moda, um pouco do meu lifestyle, um pouco de viagem que eu curto. Exato. Enfim, no início a gente fica meio perdido. A gente coloca um pouco de tudo e vai fazendo as experiências e testando. Então, tudo começou em 2017. Quando foi, eu lembro exatamente, foi em 1º de março de 2017 que eu abri meu perfil, meu Instagram. Ele, na verdade, tinha um foco em moda, mas eu também compartilhava um pouco de fitness, um pouco de saúde, um pouquinho de cada. Depois é que eu foquei mesmo na moda. E foi assim, de lá pra cá já são 8 anos já. Incrível, gente. É muito bacana isso. Teve algum momento que você, tipo, se surpreendeu com algo que você tenha postado? Tipo, opa, meu Deus, olha só, que incrível. Tipo, um boom, quando tudo teve um diferencial, sabe? Quando você tava pequenininha e, de repente, você postou... Teve esse momento, assim, definitivo? De repente, postou algo que deu um boom e você falou, nossa... Isso aqui realmente já vira um início comercial, por exemplo. Sim, então, eu brinco até porque o Instagram, ele tem vários, assim, desde que eu comecei em 2017, teve gente que começou bem antes do que eu, enfim, ele vai mudando muito o algoritmo. Então, assim, cada época é uma época. Eu já tive épocas que eu cresci muito, tive épocas que eu cresci menos, épocas que eu fiquei estabilizada. Então, assim, não teve nenhum momento, assim, de fato, que eu, assim, porque hoje em dia, eu acho que o que dá um boom, que viraliza mesmo, tem uma fofoca, tem uma coisa. Sim. E não é muito o meu perfil isso. Exato. Eu sigo uma linha que é a minha de moda, que é eu compartilhar um pouco das marcas que eu curto, enfim. Então, nesse sentido, que deu um boom, não teve. Tiveram posts, tiveram momentos que eu acho que eu cresci mais, que aí a gente aposta nisso, mas daqui a pouco o algoritmo do Instagram muda, você já tem que apostar em outra coisa. É verdade. Então, assim, tiveram momentos bons, momentos que eu fiquei mais estável, mas não teve nenhum post que, assim, claro, eu tive posts muito bons, com mais, pro meu perfil, com mais de 100 mil views, mas não teve nenhum, assim, que eu possa dizer um momento, a partir daqui eu comecei a crescer, entendeu? Sim, oscilou, Não, oscilando. foi gradual, foi uma coisa gradual, foi crescendo num ano, foi aqui, 2 anos, 3 anos, 4, e aí vai crescendo até hoje. Cris, e nessa relação com seguidores, porque assim, nós vivemos num mundo, né, que muitas pessoas almejam ser influencer, né, não sabe como começar, não sabe, já que realmente, até eu vou tocar num assunto aqui, que hoje em dia está muito em alta um formato que se chama UGC. Esse formato é o quê? É um conteúdo gerado pelo usuário. Então, como isso vem crescendo muito no Brasil, já é habitual na Europa, nos Estados Unidos, mas esse mercado vem crescendo muito no Brasil. Inclusive, várias pessoas... Essa é uma possibilidade, né, dos anônimos também se tornarem influencers. Porém, cada um com seu alcance, cada um vai ter seu espaço, mas hoje já há espaço para todos. E, nesse sentido, eu queria te perguntar se você acha que esses micro-influenciadores, você acha que já
que conseguem atrapalhar influencers mais de destaque, como você, que começaram lá atrás? Ou você não viu significativamente ainda isso no mercado? Eu acho, Cris, assim, eu penso muito assim, eu acho que tem espaço para todas, eu acho que assim, tem espaço para tudo, desde que você tenha a sua essência e você tenha criatividade. Porque a internet, ela é numa velocidade muito grande, né? Eu até brinco com meu filho, nossa, como é que fica o tempo todo passando esses vídeos? E isso, assim, cada vez mais as pessoas têm menos paciência de assistir os vídeos, enfim. Então, eu acho que se você tiver criatividade, você for autêntica e for você mesmo, porque também não adianta, eu vejo assim, muita gente copiando a outra, né? Eu acho que se a pessoa tem uma ideia e daqui a pouco, daqui a 2, 3 semanas, aí tem uma outra pessoa vendendo a mesma ideia daquela pessoa, né? Então, assim, eu não acho isso bacana, né? Eu não acho isso legal. Eu acho que a questão é você ter criatividade. Não acho que esses micro-influenciadores, eles vão atrapalhar, não. E agrega. Eu acho que quanto mais gente agrega, acho que cada um tem seu espaço, tem o seu formato, tem o seu público. Eu, por exemplo, eu atraio um público de mulheres mais velhas, né? Mulheres que se inspiram, que conseguem dar conta de família, trabalho. Tenho 2 trabalhos, eu malho, eu gosto de me sentir bonita, de estar bem, de estar feliz. Então, eu acho que, assim, eu agrego muito esse público de mulheres da minha idade que se inspiram em mim. Nesse sentido, eu acho que tem espaço para todo mundo. Perfeito, concordo. Nessa questão dos seguidores, você já viu alguma experiência de hater? De ficar super incomodada, magoada com algo que tenha acontecido, de alguma crítica? Porque isso né, caso tenha vivido, é bom para as pessoas que estão começando ouvirem e saber lidar, como quando a gente se expõe, nós sabemos que aparecem pessoas de várias opiniões, enfim, se expressam de maneira, às vezes, não positivamente. Sim. Eu acho que eu compartilho, né, Cris, o meu amor pela moda, né, o meu trabalho que eu tenho com as marcas, que é um trabalho já construído ao longo de 8 anos. Hoje eu sou uma influenciadora que eu sou referência, né, não só no Rio como no Brasil. Não sou uma mega influenciadora, mas também sou uma média, né, influenciadora que as pessoas acreditam no meu trabalho, gostam do meu trabalho, mas eu compartilho também um pouco da minha vida pessoal, porque as pessoas querem, você não é só uma publi, você não é só aquela questão da marca, você também tem a sua vida pessoal. E eu sou cristã, né? Sou católica, eu frequento a missa. Eu acho que a gente vive num mundo com pessoas muito adoecidas, né? E eu brinco isso o tempo todo, né? Até no meu próprio trabalho, que eu trabalho com crianças, né? Em acolhimento de 0 a 4 anos, eu falo, gente, eu acho que tem que ter muita oração, porque se Deus me deu uma missão de estar ali, é porque eu vou cumprir essa missão de estar ali. E eu coloco muito o Deus como centro da minha vida, né? Então, teve um dia, agora, na quaresma, eu fiz, né? Fiz a quaresma, o rosário com o Frei Gilson, então eu compartilhava. E isso, assim, é uma forma, talvez, de inspirar as pessoas que estão afastadas de Deus, talvez se aproximarem. Mas não para agredir ninguém, enfim. E aí eu compartilhei um vídeo de umas crianças cantando uma música, né, da igreja e tudo, e falava o futuro do nosso Brasil. E chega uma pessoa e fala, tomara que não. Então, assim, por mais que ela não concordasse, eu acho que jamais ela poderia ter esse posicionamento de entrar no meu direct para falar sobre isso. Então, assim, porque eu respeito a todas as religiões, a todos os posicionamentos políticos, e eu jamais acho que a pessoa tem que entrar no meu direct para poder me agredir dessa forma. E isso me incomodou profundamente, profundamente mesmo. Mas eu dei uma resposta, respeito a sua opinião,
enfim, vida que segue. Eu acho que é bom nós citarmos, né, essas situações para as pessoas terem noção mesmo da realidade, né? Para ajudar quem está começando como influencer, enfim. Porque essas situações vão acontecer. Com certeza, nós nunca estaremos preparadas, né? Que ninguém nunca está preparado para maldade, para o negativo. E, infelizmente, é o que você disse, as pessoas hoje estão muito adoecidas, sim, né? Estamos vivendo num mundo realmente bastante complexo nesse sentido. Mas só para dar essa dica mesmo, e que temos que relevar, relevar essas situações. E tem mais algo assim que você queira nos contar no seu... Eu admiro muito seu trabalho. A Cris já foi influencer da minha própria loja, já foi contratada por mim. Então, assim, eu adoro o trabalho dela, né? Então, eu posso comprovar que é uma influencer muito bacana, que com a autenticidade dela, né, ela realmente faz um trabalho diferenciado e as pessoas gostam. Então, assim, para minha loja foi muito bom. Ela já vestiu roupas da minha loja e foi maravilhoso. Um dos motivos para ela estar aqui hoje. Então, por isso que eu queria que ela compartilhasse todas as experiências boas, ruins, enfim, tudo que for de verdade, que é o nosso objetivo aqui, para trocar com vocês. Bem, eu acho que, assim, quando você faz um trabalho, você tem que fazer um trabalho que tenha alguma ligação com você, alguma conexão com você. Eu acho que se você está trabalhando para uma marca, você tem que ter uma conexão com essa marca. Eu até me lembro uma vez, porque a gente tem os nossos gostos, né? Enfim, eu gosto muito da questão do trabalho artesanal, do trabalho autoral. Eu valorizo muito o produto nacional. Embora eu goste de grifes de luxo também, internacionais, mas eu muito gosto desse trabalho artesanal, de saber qual é o sentido de você estar ali com a dona da marca e saber qual foi a inspiração da criação da marca, qual foi a inspiração daquela bolsa, daquele bordado. Então, isso me fascina, né? Saber da história daquele vestido, porque a mãe, a avó ensinou para a mãe, que a mãe ensinou a costurar. Então, isso eu tenho admiração. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso produto e essas marcas, né? Você já recusou algum trabalho? Sim, lembrei. Então, eu recusei sim. Por quê? Porque foi até engraçado. Porque eu amo tomar vinho, né? E daí eu falei, gente, se fosse um trabalho de vinho. E aí era uma campanha de cerveja. Eu falei, gente, se fosse a minha mãe, né? Boa. Mas não, eu não gosto de cerveja. Sim. E eu falei, gente, que grana boa. Mas como? Porque as pessoas sabem que eu não curto cerveja, que eu não bebo cerveja. Exato. E aí eu não tive como aceitar. Eu falei, por que não era vinho, né? Por que não era um champanhe? Isso é perfeito, né? Porque mostra realmente a sua credibilidade, né? Sim, isso sim. Mostra também o respeito que você tem com o seu seguidor, que eu acho isso muito importante. Porque nós sabemos que cada vez mais o consumidor sabe, né? O que é publi. Então, às vezes, sabe que você jamais usaria aquele produto. E eu acho isso ruim quando o seu seguidor capta isso, que você tá fazendo algo que não é você. Sim, sim. Apenas como publi. Então, eu acho isso aí realmente... Cada um sabe de si, né? Mas eu acho que o mais bacana é você poder realmente... mostrar para o seu porque seguidor. Acaba sendo a sua credibilidade, né? Exato. Com as marcas e as marcas, elas conseguem perceber. Então, assim, se for uma marca que ela já sabe o meu perfil, já sabe como eu me visto, como eu me comporto, como é o meu lifestyle. Então, eu acho que, assim, se você... por dinheiro, você acaba perdendo muito nesse sentido. Então, eu não curto. Exato. E eu acho que, assim, muito interessante o que você falou de valorizar nossas marcas nacionais. Sim. De valorizar o storytelling daquela marca, que eu acho que isso é um cuidado, é um carinho que realmente as pessoas cada vez valorizam mais. E o handmade
é muito diferenciado, né? Quando você tá com uma peça única ou mesmo que tenha sido desenvolvida, mas em pequena escala, você sabe que o artesanal também Sim. nunca um é idêntico ao outro. Sempre tem um pouco de Um diferente. diferencial, né? Que aquilo mesmo tem peças até que vêm escritas Sim. pela qual costureira fez aquela peça. É muito legal, assim, porque você valoriza a mão de obra artesanal. Sim. E eu acho que é algo que bom que cada vez está sendo mais valorizada no Brasil, a gente percebe. Nossa, e a gente tem, assim, produtos fantásticos, uma matéria-prima fantástica, profissionais fantásticos, e eu acho que a gente tem que valorizar muito mesmo, porque a gente fica, às vezes, muito com essa pegada de que o luxo lá de fora, o internacional, e a gente tem tanta coisa maravilhosa aqui nesse país que a gente tem mais é que valorizar mesmo. E tanto é que essas marcas que desenvolvem, né, esses produtos feitos à mão, muitas delas estão lá fora. Sim. E sendo muito valorizadas porque o handmade lá fora, eu acredito que seja ainda mais valorizado que no Brasil, porque nós temos mais facilmente essa mão de obra aqui. Sim. De algo especial, de algo diferenciado mesmo. Então, assim... A própria matéria-prima também daqui do Brasil. Exato, que é diferenciada. Sim. E é aquilo, as pessoas, mesmo as pessoas que usam as grifes internacionais, cada vez mais você vê, eu faço isso, você faz isso, cada vez mais nós usamos grifes internacionais mescladas no nosso look com algo artesanal, com algo nacional. Então, nada impede de você ter uma predileção, aliás, você usar os dois, viver nos dois mundos, né? Vivenciar os dois lados, que eu acho que é muito legal. E vai de, claro, estilo de cada um. Sim. Mas no Brasil é muita marca incrível. É realmente algo assim. A gente tem que bater palmas de pé, porque cada trabalho incrível que a gente tem que realmente valorizar. É algo maravilhoso. E eu gosto muito de trabalhar com marcas autorais, entender um pouco da história da marca, me inspirar e saber a construção daquela peça. Eu acho que é fantástico. Me fascina. Me fascina. Cris, hoje em dia, como nós estávamos falando aqui agora, né? Você tem algo que você faça para cuidar da sua saúde mental? Tem algo que você pratica, que você... não, normalmente eu faço isso para me equilibrar, para não viver nem tanto aqui, nem tanto aqui. Para ter um equilíbrio, assim, no dia a dia. Eu rezo bastante e vou à missa todos os domingos, porque eu acho que a minha proximidade com Deus é o que me dá tranquilidade. Acho que é isso. Perfeito. Porque a gente vive... eu, por exemplo, como... trazendo um pouquinho da minha história, como eu vivo nesses dois mundos muito diferentes, né? Como mesmo eu falei antes de chegar aqui, que as pessoas acham, meu Deus, como é que você consegue? Um dia você está num evento no Copacabana Palace e no outro dia eu estar dentro da comunidade de Manguinhos, num submundo, enfim. Então, isso me dá um equilíbrio, me traz para a terra, porque a moda, na verdade, ela passa numa linha muito tênue ali do deslumbre, né? Então, do luxo, do glamour. Então, isso me faz bem. Eu fiquei uma época, nesses 21 anos, eu fiquei acho que 3, 4 meses de licença e tudo. E aí eu me senti falta. Eu senti falta desse meu outro lado, da assistência, desse meu outro lado. Então, eu acho que isso me dá um equilíbrio, me traz uma sanidade mental. E as pessoas ficam, como você consegue? Eu falo, olha, eu nem sei como eu consigo. Eu acho que é uma missão e eu tô aqui para cumprir essa missão. E vamos, que eu não tenho medo de nada, não. Perfeito. É isso. Você tem algum plano futuro como influencer? Está desenvolvendo algo? Então, eu lancei agora, gente, a minha vida é uma loucura, então, assim, como eu consigo organizar, né, esses dois trabalhos juntos, porque o outro trabalho eu tenho uma carga horária para cumprir, então eu tenho que estar presencialmente, então, assim, eu tenho que me planejar muito bem para organizar. Então, eu criei um quadro agora, já foi lançado o primeiro episódio, você vai ser uma das vítimas. Muito obrigada. E aí eu criei um quadro
Closet Friends, e aí eu vou invadir o closet de algumas amigas e mostrar curiosidades num bate-papo descontraído, porque a mulher gosta disso, né? De saber dicas de peças, enfim. E aí já foi lançado, e esse quadro vai ter um cronograma, um planejamento de 15 em 15 dias. O segundo também já está gravado, vai ser lançado semana que vem, e vamos que vamos. É isso, eu acho que a gente tem que ter criatividade, planejar e saúde, né? Perfeito, perfeito. Eu quero assim, gente, eu fiquei muito feliz aqui com a Cris hoje presente. Eu tenho uma última pergunta que é, na verdade, é uma dica que eu peço para todo convidado no final do programa, dar uma dica de ouro, que é algo que a pessoa faça no ritual do dia a dia, que seja algo que para ela dê algum resultado, né? Algo que você possa usufruir, fazer também, uma dica caseira, uma dica de look, algo que faça no cabelo, enfim. Eu sempre peço ao meu convidado uma dica de ouro no final e quero saber da Cris qual seria a dica de ouro que ela pode nos passar para nós fazermos também. Ah, então. Gente, minha vida é uma loucura. Às vezes eu fico muito cansada, né? E, enfim, nós temos nossas fases de mulher, né? As fases do climatério, da menopausa, enfim. Então, tem dias que eu tô muito cansada. E eu tomo todo dia uma colherzinha, tá? Pela manhã de maca peruana, Ótimo, que me dá ótimo. disposição, enfim. E eu todo dia eu tomo e eu me sinto bem. Que Seria legal. basicamente isso. Eu já ouvi falar. Tem alguma marca específica? Não, nem tenho. Eu vou nessas lojas de produtos naturais e compro e tomo. Sim. E tem dado resultados, né? Porque tem marido também, né? Tem tudo, tem que ter Boa. disposição pra tudo. Fica a dica de ouro, gente. Anota aí. Maca peruana. E é bom você ter dito isso, porque assim, eu até lembrei de algo que às vezes as pessoas estão se sentindo cansadas e não sabem o que quer. Pode ser N situações, né? Pode. Claro que tem que consultar um médico, mas eu costumo, às vezes, fazer um exame de sangue para verificar todas as Isso vitaminas, porque às vezes é falta de alguma vitamina no sangue, aí você toma um complexo Sim. vitamínico, que especificamente para você, não aquele tradicional para todo mundo de farmácia, mas se você faz um exame de sangue e vê, às vezes é déficit de qualquer alguma coisa. vitamina. Sim. Então, assim, tem várias maneiras de Sim. poder equilibrar seu organismo. Então, assim, aproveita aqui e deixa a minha dica também. Porque saúde é tudo, né? Para nós termos energia, tudo. E hoje são muitas possibilidades, tem algo muito interessante sempre. E sempre avançando, e sempre algo novo. Então, fica a minha dica também. E eu quero finalizar o nosso programa de hoje. Gente, eu vou fazer algo aqui agora que eu vou fazer gravado pela primeira vez, que eu presenteio meu convidado sempre, como se chama Café com Ouro. Eu presentei o meu convidado com uma xícara personalizada. Meu Deus! Com a caneta Gold. Gente, eu Gente, nunca... mas esse café é muito chique. Olha, eu não sou artista plástica, eu não... Isso aqui, eu realmente estou com cara e coragem, tá? Com a minha letra, eu vou personalizar a xícara para ela, para Cris, agradecendo a presença, que eu quero que ela guarde uma Que recordação máximo! do nosso café com ouro. Então eu vou fazer aqui, não sei, vamos ver se a câmera vai pegar. Eu vou começar, que aí depois eu mostro para vocês, mas vou fazer ao vivo. Olha que as iniciais são as mesmas, né? É verdade. CR, gente, Cris Raciere e Cris Rezende, olha isso. Eu vou fazer aqui. Isso aqui é realmente personalizado. Ao vivo e a cores. Ao vivo, para minha convidada maravilhosa. Gente, já escrevi aqui o Café com Ouro. E agora aqui vão ser as iniciais dela. Ai, mas tá perfeito! Gostou? Gente, aqui falta uma complementação.
Realmente, isso aqui é ao vivo. Eu acho que a gente vive hoje muito esse mundo da personalização. É. Então, eu achei muito bacana. E assim, eu até pensei, né, em fazer tudo em gráfica, fazer tudo. Mas aí eu tive a ideia de. E olha que conexão, a gente falando sobre o trabalho, trabalhos manuais e você Verdade! ao vivo e a cores. Complementamos com aqui o nome da minha convidada maravilhosa, Café com Ovo. Que ela vai levar de presente, que eu vou arrumar Vou agora. tomar muitos cafés, que eu amo café. E que eu vou arrumar ali na caixinha de presente. Muito obrigada, amei. Amei, você é maravilhosa. Pena que foi rapidinho, Amei, queria amei. mais, queria mais perguntas. Vamos ter mais, em breve. Obrigada. Obrigada.